Senhoras e senhores, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live para tratar sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, com uma distância de 4 pontos, agora faltando 3 rodadas, né? A distância em relação ao Palmeiras, Flamengo finalista da Libertadores. É a semana, acho que dá para cravar, é a semana mais importante do ano para o Flamengo, para você, torcedor do Flamengo, óbvio também para a gente que cobre o clube, né? Muito assunto importante para a gente debater, discutir. Eu estou aqui com vocês, mais uma vez, mais uma segunda-feira, para quem está assistindo ao vivo, e com, claro, ele, Rodrigo Matos. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Beleza, amigo? Desmuta, tá mutado. Aê! Saiu. Isso. Boa tarde, Igor. Pois é, tava aí na CBF, mas corri aqui para fazer de casa. E vamos nessa, né? Semana importante, que começou a semana passada muito boa, deixou o Flamengo numa condição boa para essa reta final decisiva aí das duas principais competições do ano. Pois é, essa semana, como eu falei, estava com o Rodrigo, inclusive, no Maracanã, a gente participando da cobertura do jogo contra o Red Bull Bragantino no sábado à noite, então temos muitos assuntos para debater aqui nessa semana importantíssima, e obviamente com vocês, né? Os civilizados serão notados aqui nesta live, como sempre. Então, se você está esculachando alguém com palavras de baixo calão, obviamente não vai dar para botar você na tela, mas se você está comentando aqui, contribuindo com a nossa discussão, nesta segunda-feira, obviamente, você vai aparecer que a gente vai responder sua pergunta, enfim, comentar aqui a respeito do que você está falando. Como vocês estão percebendo, hoje eu estou aqui nesse fundo meio amadeirado aqui da CBF, teve um evento por aqui, a gente está acompanhando também algum desenrolar, né, de situações que dizem respeito à organização do futebol brasileiro, reta final de campeonato e tal. Vamos dar algumas informações também sobre o planejamento da própria entidade, né, para essa discussão final aí do Brasileirão, o que vai acontecer, o que não vai, mas obviamente também trazendo um pouco do viés, né, de questões relativas à parte política do Flamengo nesse cenário no qual o clube está inserido. Já quero dar uma boa tarde, pessoal, aqui, ó, os boa tarde aqui para o Rafael, os educados respondem, o Bora, do Games Shorts aqui, e aqui o nosso amigo, Otton de Souza, acho que é Otton, pé no chão. É pé no chão ou já era, ganhamos? O Flamengo campeão brasileiro, Rodrigo Matos. Olha, eu acho que o Flamengo abriu as portas para ter um favoritismo, né, nessa reta final. Se a gente olhar as probabilidades, né, são grandes, porque você olha, por exemplo, se ganhar um jogo, obriga o Palmeiras a ganhar os 3 últimos, sendo os 3 fora de casa, né? Que não é um cenário muito provável. Então, ganhando um jogo já deixa o Palmeiras numa situação muito difícil. Ganhando 2, mata o campeonato, né? E ainda tem essa circunstância de pegar um Atlético depauperado, ainda que fora de casa, mas depauperado. Deu o quê? Depauperado. Ah, tá. Ué, quando o time tá falando rebuscado. Um time, alguma coisa, estão meio ali abalados, né? Anota no dicionário de vocês aí, hein? Essa aí, né? Enfim, é muito comum. Saindo de uma prorrogação e uma derrota na final da Sul-Americana, para pegar o Flamengo, que vai estar cansado também, porque jogou até depois, mas menos cansado e menos destruído. E provavelmente com alguns jogadores diferentes, como deu a indicar aí o Felipe Luiz. A gente pode até falar sobre a discussão. E mais do que isso, né? O que um time jogou no sábado, o que o outro não jogou no sábado, não jogou. Meu também pai. é um fator decisivo para agora. O Palmeiras está sem jogar bola há um bom tempo, né? E o Flamengo teve uma atuação em nível tanto individual, né, do Arrascaeta e do Jorginho, que foram muito bem, excepcionais, mas coletivo também voltou a jogar bem, coisa que até tinha um tempinho ali. Teve algumas atuações que a gente pode chamar de boas, né? O Santos foi bem até o finalzinho, o Sport dentro de casa tinha ido bem também. O próprio jogo contra o São Paulo, embora não tenha sido brilhante, até ter a expulsão do Plata, era um jogo que o Flamengo se encaminhava para ganhar. Acho que o Flamengo vive um melhor momento, parece que vai ter que ter uma reviravolta muito grande, acontecer um negócio muito improvável para o Flamengo não levar o Campeonato Brasileiro. A Libertadores aí é outra história, né? Mas você acha que já vai ser terça-feira, mais conhecido como amanhã? Como é que tá o seu... Acho que tem uma chance. Já podemos colocar as caixas de som no estádio, a gente tem até informação que caixas de som pode ter, mas taça não vai ter, né? Exato.
E esse negócio de caixa, só para ter eu e Igor apuramos na CBF hoje, que a CBF não vai levar a taça para a Arena MRV, a não ser que o Atlético de última hora mude o campo, mas não tem como mudar agora, né? Mas, enfim. Inclusive, perguntei sobre isso, essa mudança de campo aqui, falaram que nunca existiu isso aí, enfim, o jogo é a Arena MRV, perfeito. O pessoal aqui da diretoria. Já está até vendido os ingressos ali do Atlético. Uma parte, né? Mas a CBF não vai levar a taça. Até o procedimento, né, Igor? A não ser que tenha um. Me lembra aqui o procedimento dos anos passados, porque eu fui perguntar, mas enfim. Que tinha situações enfim, que estavam muito explícito que vai ser campeão nessa rodada. Então ela já tinha uma mobilização para tentar casar sempre, né, essa questão da taça, ou ser no jogo imediato com a presença da torcida. Em situações de dúvida em última rodada, manda uma versão da taça para um lado, uma outra versão da taça para o outro. Então. Eles não têm tem réplicas, né? Explicando uma réplica para lá, outra réplica para cá. Não tem, então, essa mobilização feita para esse jogo agora de terça-feira contra o Atlético Mineiro. Então, projetando, se tudo der certo para o Flamengo, é razoável a gente imaginar uma questão de confirmação de título, até hipótese de taça, no jogo contra o Ceará aqui. Mas, enfim, a CBF não confirmou oficialmente isso, que a gente já sabe, então, com a informação segura e apurada por nós, hoje é que não vai ter taça na Arena MRV. Então, mesmo que aconteça tudo certo para o Flamengo, em termos de resultado dentro de campo, a derrota do Palmeiras lá, enfim, uma vitória contra o Atlético Mineiro cá, levantar a taça, ainda vou ter que esperar um pouquinho. A taça fisicamente falando, né? Vai ter que esperar um pouquinho. Só para deixar claro, ninguém está dizendo aqui que o Flamengo já ganhou, nem nada. Isso é só o procedimento comum. Todo ano, independente dos times que estão disputando, a gente vai lá perguntar se a taça já está disponível dentro do estádio. Mas, assim, eu acho que esse cenário, eu acho que também o Flamengo vai jogar um pouco com esse psicológico da pressão da torcida do Atlético sobre o próprio time, porque vai chegar lá um clima, não tem como estar bom o clima no estádio depois desse vice-campeonato do Atlético, aí jogando contra um time que o Atlético considera como rival, vai ter uma pressão, qualquer coisa de uma atuação ruim, vai ter a torcida ali apitando, ela não vai estar feliz de jeito nenhum, mesmo que o Atlético ganhe do Flamengo, digamos assim, vai ser uma coisa mais de alívio e de querer... digamos assim, zoar o Flamengo do que qualquer coisa de felicidade e tal, não tem como a torcida estar feliz. Então, todos esses aspectos eu acho que contam a favor. Agora, o Flamengo tem a questão física também, menos que o Atlético, mas tem a questão física, porque não dá para usar, provavelmente, pelo que deu a entender lá coletivo, você acompanhou de perto, o Igor, se quiser falar, mas assim, o Felipe vai trocar alguns jogadores. Ficou claro que não vai ser a mesma escalação contra o Sport, né? Ele falou assim, alguns jogadores não aguentam, não rendem em 2 jogos, eu vou colocar o time que fisicamente eu entenda que vai trazer o maior retorno, né? Então eu acho que jogadores, estou pensando aqui altos, talvez o Jorginho seja poupado, a Arrascaeta se pensar, né? Se vai ser poupado também, enfim, tem alguns jogadores ali pode ser que, por exemplo, ele usou o Cebolinha no sábado, seja um indicativo que ele vai usar o Lino na quinta-feira. Pela declaração, não me parece que ele vai botar um time reserva, de jeito nenhum. Mas é que ele vai botar os jogadores que estejam mais inteiros e talvez guardar alguns para o segundo tempo, eventual, se a coisa não estiver andando. Eu não sei se a nossa chefia aqui, dos nossos comandantes da live, já conseguiram colocar no gatilho aqui a arte dos relacionados do Flamengo. O pessoal pode me avisando aqui, quando pintar a gente pode falar de forma mais específica sobre os nomes que estão por ali, mas assim, no geral, em termos de jogadores escolhidos para esse jogo, né, você estava comentando aí, não tem um bando de garoto, deixamos todos os principais jogadores em casa, não tem nada disso, tá aí na tela para vocês verem, pessoal, então tá indo com o que tem tese de melhor, né, e aí a questão vai ser a administração de quem fica no banco. Outro que eu lembrei agora, Alexandre, quem sai, que é bem possível que não jogue, né, que comece o Ayrton Lucas. Aí vamos fazendo os ajustes finos aí, de acordo também com o que tem de sinalização do departamento médico. Certo é que, pela lista aí, já dá para a gente perceber que não teremos o Léo Ortiz contra o Atlético Mineiro. O Léo Ortiz que está passando por um momento aí de recuperação, já desde o jogo. Quer dizer, ele sente o problema no tornozelo contra o Palmeiras lá atrás, faz um tratamento intensivo, volta praticamente no sacrifício, mas depois de um trabalho muito intenso contra o Racing,
mas isso teve um custo, né? A gente está percebendo esse tempo que o Léo Ortiz está fora do time, então por isso é o momento de contar com o Danilo e Léo Pereira como dupla titular do Flamengo para esses jogos, para esse momento afunilando aí que o campeonato está chegando no seu final, os momentos decisivos, tanto de Libertadores, né? Vamos ver se vai dar para ele ir para o Ortiz, que eu digo, né? Se o Ortiz vai ser possível participar da final da Libertadores, né? Segundo o Flamengo está seguindo o planejamento tal, de trabalho com o departamento médico, etc. Mas fato é que, na prática, Danilo e Léo Ortiz estão relacionados e devem ser os titulares, aí, salvo uma mudança. Danilo e Léo Pereira. Danilo e Léo Pereira, perdão, salvo uma mudança muito específica aí do aspecto físico, né? De componente físico aí em relação aos dois jogadores, claro, pensando no jogo de sábado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não sei se o Bruno Braz, que inclusive já está em São Paulo, já fez uma perna aí da viagem para Lima, indo para São Paulo, vai entrar daqui a pouco por aqui. Enquanto isso, vamos trocando figurinha nós dois e, claro, com a galera que está comentando por aqui. Super chat do Arli Lopes. Boa tarde. O que acontece entre Vinha e Felipe Luiz? Mais uma vez, não relacionado. E outra, ali no titular sábado não é possível, né? Já tá duas questões, então, para a gente tratar, Rodrigo. Primeiro, Vinha não está nessa lista de relacionado, está fora do jogo contra o Galo, né? Lembrando que o Flamengo volta para o Rio, depois vai de Aerofly e tudo para Lima para fazer a final da Libertadores já de terça para quarta, né? Chegando lá na quarta-feira. E aí? Vinha não está entre os relacionados mais uma vez. Que recado é esse que você enxerga do Felipe Luiz? Primeiro nessa parte da pergunta do nosso amigo Arli Lopes aí, que deixou. O que ele já vem. O que o Ari comentou, mas assim, é o que o Felipe já vinha fazendo, né? O Vinha chegou a voltar em alguns jogos e realmente a entrega dele defensiva não estava legal, a intensidade dele de jogo não estava legal, ele se mostrou meio falho ali quando entrou. Contra o Santos, acho que foi a última vez, né? Não tô lembrando de cabeça. Pode ter exatamente. Ele tinha ido bem lá atrás, quando entrou contra o Red Bull, enfim, mas depois ele não se mostrou bem. E aí ele já tinha dito que tinha uma filinha ali de laterais esquerdos que ele botava só dois, e só tendo dois, Ayrton e o Alexandre. Eu vejo o Ayrton sendo escalado, provavelmente. É possível que ele também mude a outra lateral, né? Que é o Royal, que é uma coisa que ele vem fazendo sempre, né? O joga Royal e Ayrton Lucas em geral, e Varela e Alexandro, justamente porque ele troca os laterais para manter fisicamente. A gente ainda vai ter. E aí, a outra coisa que ele fala sobre o Lino no sábado, não me parece que é o que vai acontecer. Eu, se fosse apostar hoje, pelas informações que a gente tem até agora, eu acho que o Cebolinha vai ser o titular. Até Cebolinha pela. Tá entregando. Exatamente, porque ele jogou os dois últimos jogos bem, e a própria declaração do Felipe Luiz pós-jogo, falando em jogador que mereceu, conquistou a posição, me parece que é um indicativo de que ele provavelmente vai estar entre os titulares no sábado. E convenhamos que, de forma justa, né? Esse aspecto do Cebolinha. Inclusive, a gente subiu uma matéria hoje, né? Foi uma das matérias que entraram hoje na cobertura do Flamengo no UOL. Assim, o Cebolinha, o efeito colateral positivo para o Cebolinha foi ter muito menos minutos em ação nessa temporada do que os demais. Até o Samuel Lino já tem mais minutos que ele, né? Pelo Flamengo, desde que chegou. E o Cebolinha, por conta desse processo de recuperação, às vezes tem uma lesão muscular aqui, acolá. Lembremos que ele veio de um problema mais grave de cirurgia, tendão de Aquiles no ano passado e tal. Ele passou o segundo semestre dessa temporada praticamente como um coadjuvante, né? Muito pouco utilizado na comparação com os outros, né? Principalmente jogadores da posição. E agora, nessa reta final de temporada, ele voltou a entrar em alguns jogos, foi bem contra o Sport, voltou a ser titular agora nesse jogo contra o Red Bull Bragantino e, sim, saiu, como diz, né, abrindo latas para lá e para cá, né, abrindo os espaços curtos ali, e resolveu. Foi muito bem, né, participando da jogada que gerou o pênalti do gol do Jorginho, né, segundo gol do Flamengo. Né? Os dois dribles que ele dá são dribles do Cebolinha dos velhos tempos de Grêmio, né? Passa no meio de uma jogada muito difícil, que ele estava pressionado ali por dois, consegue achar um espaço, depois corta, chuta e bate na mão e sai o pênalti. Mas não foi só esse lance, né? Ele criou vários fumaças ali pela esquerda, ganhando gerou vários caos. Exatamente. Que era uma coisa que a gente via antigamente do Cebolinha, que viu no início do Samuel Lino, viu às vezes do Wallace An, quando entrava, a gente falava muito dessa fumaça, desse jogador que cria um desequilíbrio no adversário, com dribles, com partir para cima. Eu acho que isso é determinante, assim, eu acho que ele deve ser o titular, a não ser que tenha alguma questão, e me surpreende por um aspecto, porque normalmente o Cebolinha era mais lento para voltar
quando ele tinha uma contusão. O próprio Felipe tinha comentado isso quando ele voltou lá daquela contusão mais séria no tendão de Aquiles, que demorava um pouco para pegar, né? Tem jogadores que pegam rápido e tem outros que demoram um pouco mais. E ele pegou muito rápido, digamos assim, nessa volta agora depois dessa contusão muscular. Então, acho que está se encaminhando para ele ser o titular no sábado. E só para completar, ele entrou no segundo tempo das últimas 3 partidas anteriores, né? O jogo foi anteriores ao jogo do Red Bull Bragantino, e foi titular agora, então parece realmente muito bem contado. Em contrapartida, o Samuel Lino ainda nessa recuperar confiança, recuperação técnica, tomada de decisão, finalização, está devendo muito, enfim, a gente vai ver. A finalização, Igor, eu não sei se isso aí vai mudar, não, porque me parece uma característica dele. O que eu acho que o problema dele, que é atual, é que ele está muito pouco confiante no 1 contra 1. Ele recebe a bola e não vai para cima, como ele foi no início. Acho que essa é a grande questão do Samuel Lino, porque nos passes, que ele acha passes inteligentes, toma decisões até boas, até não tá tão mal, mas a questão dele eu acho que é esse do 1 contra 1. Sem o 1 contra 1, em pelo menos uma ponta, visto que o do Carrascal até tem drible, mas é um jogador mais armador, eu acho que aí você precisa ter esse 1 contra 1 ali na esquerda. E ele não tá entregando nesse momento. Boa tarde, senhor Bruno Braz. Como vai São Paulo? Boa tarde, fala galera, tudo bem? Correria aqui, cara, cheguei no final da manhã, já direto aqui, participei do de primeira e agora estamos aí. Vou ter uma rápida passagem aqui, porque amanhã, 6 horas da manhã, já estou partindo para Lima. Chego por volta de 9h30 da manhã de lá, 11h30 do horário do Brasil, né? Até para a galera já saber. O fuso horário lá são 2 horas a menos que o horário de Brasília. E começar a trabalhar lá. Galera, a torcida do Flamengo já tem muita gente chegando e outros tantos estão por chegar aí nesses próximos dias. O que você tem de notícia sobre o time, né? A gente já mostrou aqui na live agora, né? A lista de relacionados e tal. Não deu mesmo para o nosso amigo Léo Ortiz, né? O zagueiro aí. Enfim, o que você tem de percepção e informação também a respeito desse time que vai para o jogo contra o Atlético Mineiro? Eu acho que assim, pegando esse gancho do Léo Ortiz, esse jogador aí é um jogador que é a preocupação aí para a final de sábado. Eu acredito que ele vai estar, né, relacionado para a final de sábado, mas a gente não sabe em quais condições, né? Ele fez um sacrifício muito grande para jogar contra o Racing, inclusive tomou a injeção, né, infiltração no tornozelo esquerdo, e enfim, ele não duvido que ele vai fazer o mesmo sacrifício, obviamente, para estar na final. A gente não sabe as reais condições, é um desfalque importantíssimo, que se mostrou ainda mais importante agora nessa ausência dele, né? O menino João, ele tem talento, né? Um garoto com passagem para a seleção de base, mas sentiu um pouco ali o peso do clássico, né? E agora nessa final, você imagina o quanto que ele sentiria. Tudo bem que tem um Danilo, né, à disposição, mas assim, o Léo Ortiz é um cara fundamental para o time. Eu acredito que ele vai estar relacionado, não se sabe como. Para amanhã ele já está fora. Outra coisa que chama atenção nessa lista é a ausência do Alan e do Vinha, e que não é por motivo médico, né? Até técnico. Exatamente. Tive essa preocupação de perguntar, quando eu notei que eles não estavam na lista, se era por questões médicas, apesar do Flamengo não ter soltado no boletim médico. Mas, de fato, é por ordem técnica. Eu imaginava, por exemplo, que o Vinha poderia ter uma oportunidade contra o Atlético Mineiro. Não sei porquê, eu estava achando que ele poderia ter uma chance. E ele não foi nem para a viagem para Belo Horizonte, né? Então... Dessa questão da viagem, dessa posição de setores defensivos, se a gente reparar, não tem nem aquela garotada de zagueiro, não. Só para falar do sistema defensivo, não tem João, não tem Cleiton, não tem Iago. Então, eu estou imaginando aqui, talvez até, não sei se é maluquice, imaginar que o Alexandre ficará no banco e será talvez uma alternativa caso precise trocar alguém na zaga. Ou o Pulgar, né? Se eventualmente alguma contusão e tal, ele recuaria o Pulgar, né? Porque viajarão, né? Alexandre, Ayrton, jogadores de sistema marcação defensivo ali, Danilo, De La Cruz volante ali, Royal, Eric Pulgar, Everton Araújo também, Varela.
Enfim, Jorginho tá entrando nessa leva também, Léo Pereira e tal. Então, até para essas alternativas, jogou pra caramba. Foi muito bem contra o Red Bull, né? Foi bem. Foi bem, tem que reconhecer, porque já criticamos bastante o garoto em determinados jogos e ele foi muito bem. O Flamengo sofreu pouco, teve uma melhor proteção ali da zaga, e mesmo na frente, ali nos trocos de passes, não foi brilhante, mas ele não comprometeu, deu passes bons, teve umas tentativas mais próximas ali para tentar chutar, enfim, foi um bom jogo do Everton. Deixa eu ver o que mais a galera tá falando por aqui. Já respondemos aí o nosso amigo no Super Chat, mandou 5 pratas aqui para nós. Deixa eu ver, vocês estão numa trocação danada com os palmeirenses aqui também. Vocês estão demais, hein? Fala. Lembrando que o Plata joga contra o Galo, né? E tá suspenso para a final da Libertadores, né? Pelo jogo de sábado, meu advogado não acho que foi uma boa notícia a suspensão dele para o sábado seguinte, porque olha, tá numa fase que, pelo amor de Deus, hein? Meu advogado me recomendou não fazer comentários sobre o Gonçalo. Perdeu o contra-ataque sozinho, tinha um Arrascaeta, eu até achei que era o Cebolinha inicialmente, mas era o Arrascaeta sozinho do lado, passe do Jorginho lá de trás. Era só ele encostar que o Arrascaeta saia na cara do gol. Uma bola na área que ele podia ter concluído, ele inventou de dar um passezinho por elevação para ninguém. Vários outros lances que ele foi muito mal na conclusão ali, ou finalização, estava totalmente fora do jogo. Mas já fez gol de final, hein? Já fez gol de título, não esqueçamos disso. E fez gol na Arena MRV, né? Exato. O campo ali que ele conhece bem. Pode ser que seja titular. Dito tudo isso que eu falei, pode ser que ele seja titular nesse jogo. Até pela questão física. Henrique, eventualmente. Só antes de responder aqui o nosso amigo Felipe, né, desse comentário aqui, vou falar dele aqui logo, né? Acredito que basta a manutenção da liderança e ir para sábado sem se preocupar com o Campeonato Brasileiro, que o jogo do Flamengo será mais leve. Pode ser também, se você chega sabendo que você tem 4 pontos de frente, né, faltando 2 rodadas no Brasileirão, e pegar o Palmeiras nessa circunstância, muito embora, aí eu já vou perguntar para vocês acreditaram no papinho do Abel, em relação a tá entregue, já acabou e tal, enfim, como é que vocês viram essa manifestação do treinador do lado de lá? Eu vi que resgataram uma entrevista do auxiliar do Abel, né, falando sobre essa tática do Abel com o Botafogo em 2023, né? 23. De passar esse favoritismo, ele utilizou essas mesmas declarações com o Botafogo e depois esse auxiliar do Abel revela que foi uma estratégia, né? Então... Antes de responder, Igor, eu vou trazer aqui uma apuração de como o pessoal dentro do Flamengo viu essa declaração do Abel. E aí, primeiro, eles falaram assim, não vamos levar em consideração essa declaração para nada da nossa estratégia. Nossa estratégia para terça-feira é uma e não tem nada a ver com isso. Não vai nos influenciar, digamos assim, né? Isso o pessoal do Flamengo falando dentro. E a outra leitura que fizeram é que acham que o Abel vai poupar o time contra o Grêmio. Essa pessoa que eu ouvi de dentro do Flamengo, e que, se fosse o Flamengo na mesma situação do Palmeiras, o Flamengo também viria, essa pessoa com quem eu falei, também via sentido em escalar reservas, por conta da dificuldade de virar o título e aí concentrar na Libertadores. Mas falou assim, ele pode falar o que quiser, não vai influenciar no que o Flamengo vai fazer aqui em relação à escala de terça-feira. E outra coisa que eu também ouvi dessa pessoa foi assim, porque começou, na entrevista dele, ele não só falou disso, que entregou o campeonato, mas começou com uma coisa, vou explicar o que aconteceu no final do campeonato. Tem coisas a falar. Vai explicar o que aconteceu nesse campeonato, e aí já tem uma aposta dentro do Flamengo que vai começar uma narrativa de que as críticas que o Flamengo fez à arbitragem mudaram a forma como a arbitragem passou a ser conduzida a partir daquele jogo Palmeiras e São Paulo, e que ele vai jogar na conta dessa narrativa, digamos assim, coisa que ele já está ensaiando, né? A gente já viu em algumas entrevistas ele falando sobre isso, que ele vai jogar na conta dessa narrativa uma eventual perda de título brasileiro, que tem... O Flamengo já está meio que esperando que isso vá acontecer, esse discurso, se confirmar o título do Flamengo. Aí, bom, dei aqui só apuração, nenhuma opinião minha, opinião só para mudar. Eu acho que, assim,
ele acha que está difícil e ele usou uma artimanha, digamos assim, para jogar uma minhoca na cabeça do Felipe, digamos assim, e falar assim, ó, não, agora a gente já largou, vamos botar o time em reserva e tal, que aí de repente o Felipe fala assim, não, vou poupar também e vira ali, ou pelo menos deixa ele numa dúvida do que vai fazer, né? E então eu acho que foi meio que nesse sentido, já tem, como o Braz falou, ele já se utilizou antes contra o Botafogo dessa artimanha de dizer que o campeonato estava perdido e tal. Então eu acho que teve esse aspecto, ele sabia que estava difícil, resolveu usar o discurso porque acha que pode ter alguma espécie de ganho estratégico ali dentro desse cenário. Mas aí para vocês Mas duvido que ele esteja falando isso no vestiário. Gente, vestiário, acabou, largou, terça-feira, vamos entrar tranquilo. Pode até escalar os reservas, mas certamente ele não vai falar para o time que acabou o campeonato. Acabou, exato. Até porque 4 pontos em 3 rodadas. Assim, hoje tem uma vantagem, um favoritismo do Flamengo, mas não tem nada decidido em relação absurdo, ao campeonato. Não é aquele negócio de precisamos tirar 16 gols de saldo de gols para ver se vira, tal, que é um cenário possível depois do jogo de amanhã. Mas, enfim. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que contar sobre essa disputa de tabela é que o Flamengo teve um outro ganho de vantagem aí. Com esses 2 empates do Palmeiras, eventualmente, se empatarem, né, continuar esse cenário, número de deve vitórias, empatar em vitórias e aí o Flamengo leva no saldo, né? Justamente o cenário de amanhã, se o Flamengo ganhando e o Palmeiras eventualmente empatando, o campeonato aí sim estaria decidido, porque embora o Palmeiras ainda possa alcançar o Flamengo, ele matematicamente teria que tirar um saldo de, hoje é 21, seria um saldo de 22 gols em 2 rodadas, não vai tirar, né? Exatamente. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando por aqui. Os educados, os civilizados. Eu já falei do Felipe. O Toruzão tá aqui nessa aqui, pé no chão. O campeonato só termina quando acaba. Outro aqui também, pé no chão, Isaquiel, né? Não tem nada ganho. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Pode, essa é uma torcida, facção minoritária da torcida do Flamengo, que é a Flá Humilde. Porque... Que assiste a nossa live. A nossa live é mais assistida pela Flá Humilde do que pela Flá Festa, digamos assim. Pela Ruma Tóquio. O Otton aqui está mencionando que sou de Belo Horizonte, pelo que estou vendo nas notícias, vão ser poucos atleticanos no estado. Pois é, tem essas informações que a venda está ruim, né? De ingresso, fraco, né? O que é absolutamente previsível, né? Time. Não sei se eu, Igor, como cheguei no decorrer, o Flamengo foi o primeiro campeão na Arena MRV e pode ser campeão de novo. E assim, até agora é o único campeão na MRV. O pessoal depois vai ver, depois da inauguração da Arena. O Galo foi campeão mineiro 2 vezes, mas os títulos foram conquistados no Mineirão. 2024 sobre o Cruzeiro no Mineirão e 2025 contra o América Mineiro. O único campeão na Arena MRV, por enquanto, é o Flamengo. O Flamengo pode ter o 2º título, quem sabe, amanhã no estádio atleticano. Sobre o Rony aqui falando justamente sobre essa questão das falas do Abel, né? A gente já respondeu aqui, que esperam sobre as declarações do Abel, que vai falar tudo após o campeonato. O Flamengo precisa preparar alguma defesa contra a narrativa que está por vir. Vocês acham que é o caso, assim, de já se armar com um dossiê brasileirão defensivo? Como é que vocês veem essa... Porque teve muitas situações, não só que questão de arbitragem, né? Aí vai falar da STJD, vai falar de reorganização de calendário, tabela, etc. Enfim, como é que vocês estão vendo essa... fora de campo aí? Assim, depois que o campeonato tiver acabado, vai ficar discutindo com alguém por quê? Sabe, porque eu acho que essa digamos assim, esse ensaio de discutida de narrativa do Abel, se o campeonato acabar com o título do Flamengo, se confirmar o que hoje parece mais provável, ele vai ser muito mais uma justificativa que ele vai ficar dando para a torcida do Palmeiras do que qualquer coisa que ele esteja querendo, assim, porque publicamente... a partir do momento... Ele vai falar o quê? De arbitragem? Sendo que com os erros que teve a favor do Palmeiras no campeonato... Exato. Difícil essa narrativa da arbitragem aí, também. O STJD ele ainda tem um sentido, mas aí também teve decisões a respeito do Vitor Roque também livre, né? Claro, situações diferentes, mas também livre. O Gustavo Gomes ontem foi absolvido, né? O Piquerez hoje. hoje, né?
foi absorver 2. Então, tipo assim, eu acho que vai ser muito mais uma justificativa para tentar para a comunidade palmeirense, digamos assim, do que qualquer outra coisa. O Flamengo vai ficar se preocupando, se tiver com a taça na mão, vai ficar se preocupando em rebater, por quê? E se tiver com as 2 taças na mão, vai estar com bilhete de passagem indo para o Intercontinental. Então, será que o Abel vai lembrar de fazer a meia-culpa que empatou com o Vitória em casa? Jogos ali que tinha obrigação de ganhar e não ganhou. Quem estava jogando isso na cara da torcida do Palmeiras era o goleiro Fábio do Fluminense, né? Vocês devem ter visto o vídeo aí. Pô, perderam pro Santos, 0x0 com Vitória e tal. Enfim, vamos ver. O campeonato acaba amanhã, segundo o Marcelo Henrique. Palmeiras vacilou muito nos últimos jogos. Pois é, pontos ficaram pelo caminho. Perdeu no Mirassol também lá. Lembrando aqui do Observatório Observador Rio nos Apetos. Esses nomes tudo colado aqui, foi difícil de ler. A torcida vai... Observador Inóspito, nossa. A torcida vai chegar em peso no Aeroflá. Vamos apoiar a maior do mundo. Bruno Braz, que tem uma informação sobre a Aeroflá, já que você está íntimo do aeroporto esses dias aí. Pois é. E o Aeroflá, se o Flamengo for campeão amanhã, ainda pode ser um Aeroflá especial, né? Um Aeroflá com comemoração de título também. Mas, assim, como você também teve acesso a essa informação, né? Teve, na semana passada, a reunião da diretoria do Flamengo com a Prefeitura do Rio e com todos os órgãos, né, de segurança, de trânsito. Então, ficou tudo alinhado já com os órgãos, né? Para que se faça um Aeroflá organizado, né? Eu sei também que algumas organizadas do Flamengo e lideranças, representantes da torcida, tiveram uma reunião também com a Polícia Militar para alinhar, né? Porque até, né, Igor, você acho que teve no último Aeroflá, né? Teve confusão, né? Então tem preocupação. Quando que não? Quando que não? Quando que não tem surfista prateado no ônibus? Parece que o que a Polícia Militar passou para a torcida do Flamengo, para as torcidas do Flamengo, é que eles vão dar um tempo ali de 15 a 20 minutos para o público dispersar, né? Aí, se não for por bem, já sabe como é que eles dispersam o público. Tem aquele desodorante de pimenta para usar no rosto dos educados lá. Assim, aí o voo do Flamengo está marcado para 17 horas, né, saindo do Galeão, rumo a Lima. Então o Flamengo deve sair ali, eu imagino, do Ninho do Urubu por volta de 3h30, né? E aí já escoltado pela Polícia Militar e tudo mais, para fazer o trajeto até chegar ao bom terminal de cargas do Galeão. Fácil de chegar lá também, né? Tranquilão, lugar, dá uma volta e tal, mas lá é de boa. Teve uma galera no último Aeroflá, estava em cima da árvore lá, cantando. Foi engraçado, né? Para dizer o mínimo. E parece que o ponto de... os órgãos combinaram com a torcida do Flamengo no ponto de encontro, parece que ali na estação ali do BRT, no fundão. E vão... Aí o pessoal vai caminhando. Pô, eles combinaram com que torcida do Flamengo? Com as organizadas, que você quer dizer, né? Organizadas. Imagina a quantidade de gente que vai estar lá que não é organizada, que vai para lá. Os desorganizados. Lembrando que vão ter bloqueios e tal, então a galera que está se programando para ir vai com antecedência, com calma, para não passar aperto. Imagina se acontecer o Flamengo campeão brasileiro, vai ser talvez um Aeroflá dupla aí. Não estou dando sugestão para ninguém, não, senão eu vou ter que ir de madrugada lá para receber a galera também. Mas, enfim, imagina se for campeão agora em BH, né? Vai ser essa volta aí com as passagens aí da delegação pelos aeroportos aí nesse trajeto de voltar, né? Pegar impulso aqui, treinar de manhã, pegar impulso do apoio da torcida e viajar para essa final lá em Lima. Deixa eu ver mais quem tá falando por aqui. O José Swat. Vamos na humildade para essa final. Deixa os palmeirenses doarem à vontade. Como eles mesmos dizem, a soberba precede a queda. Se Deus quiser, seremos campeões em 29. Mais um da Flá Humilde. Estamos aqui, então, a humildade. Aqui, tem aqui, ó, 3x0 Palmeiras em cima do Grêmio. Já tá chutando o placar aí que não daria o título pro Flamengo na terça-feira. Tem muitos palmeirenses aqui nessa live hoje, né? Obrigado aí pela audiência, participação, engajamento de vocês.
Deixa eu Você sabe uma ver. coisa que eu tenho observado, já que você falou que tem vários Ah, palmeirenses, ó, assim, tanto no observe. estádio no Flamengo, no Maracanã, quanto no Allianz Parque, também já ouvi os gritos, as duas torcidas, assim, a gente ficava com Estão essa reagindo. discussão de é rival ou não, já virou, né? Tem um monte de Uhum. grito da torcida do Flamengo para o Palmeiras e tem grito da torcida do Palmeiras para o Flamengo também, né? Já, já vou dizer que eu tenho ouvido mais do que para os rivais aqui do Rio. Aí sobre o no Allianz aí já não sei, mas eu vejo que tem bastante grito ali em relação ao Flamengo também. Então eu acho que as torcidas hoje já tem uma rivalidade entre elas, mesmo assim, rivalidade interestadual aí ficou forte, né? No Maracanã tinha uns 3 ou 4 gritos no sábado, né, Igor? Foi. Que eram O relacionados ao Palmeiras. tradicional vai trabalhar no Cruzeiro, né? Palmeiras. Suco de caju, né? Teve também, assim, para anotar nessa reta final, quando teve jogo ou coladinho ou concomitante, a torcida reagiu, né, aos placares, principalmente depois do jogo contra o Ficou Mirassol. para comemorar o empate, né? Comemorou o primeiro gol do Mirassol lá na vitória, né? Saiu o gol cedo ainda do Flamengo, a torcida não tinha deixado o estádio completamente, arquibancada naquele dia, então comemorou o gol do Mirassol. E agora, enfim, como teve esse aspecto próximo ali, os jogadores ficaram esperando, né? Ficou ali todo mundo no centro do campo esperando para ver se tinha acabado lá o jogo contra o Fluminense para comemorar a vitória e a vantagem de 4 pontos que dá a vantagem atual para o Flamengo, essa folguinha aí nessa reta final de campeonato. Então tá todo mundo atento, né? Não é tempo mais de radinhos tal, mas todo mundo acompanha no aplicativo, no streaming e tal, fica todo mundo sabendo e reage sim na arquibancada ao que está acontecendo no jogo do adversário. Essa semana é a semana que a gente vai sempre discutir essa questão da rivalidade, né? Para você já superou aproveitar esse embalo aqui hoje, assim, o quanto que dá para encaixar o Palmeiras dentro do universo de rivalidade do Flamengo? Tem gente que fala assim, a rivalidade às vezes é unilateral, né? Eu não sei se não, acho que nesse caso Flamengo, é bem de recíproca, dos dois, né? digamos assim. Mas eu digo assim, o Atlético Mineiro é uma situação que talvez seja mais unilateral dos mineiros em relação ao Flamengo, mas eu acho que o Palmeiras já virou uma trocação mais franca, né, entre os dois lados, né? Como é que vocês estão vendo isso? Acho que é recíproca. Braz, como é que você é especialista aí em torcidas, movimento de torcidas? Não, você falou do Atlético Mineiro que é unilateral, eu também acredito que é por esse lado. Mas o que deve ter de torcedor do Atlético Mineiro desesperado com a possibilidade do Flamengo ser campeão de novo na Arena MRV é loucura. Eu tenho certeza que assim eles estão desesperados com essa situação. Em relação ao Palmeiras, eu acho que assim tá bem dividida assim, essa questão. Mas eu acho que é o momento. É como os dois times estão bem há muito tempo. Mas é que o momento já vem se estendendo há um tempo, né, Braz? Sim, então essa coisa vai se solidificando, né? Sim. Mas eu acho que assim, existe, mas no final o cara ali quando vai aqui pro bar aí, agora eu estou em São Paulo, não vai no bar aí no Rio, não tem o palmeirense ali do lado para ele dar uma sacaneada. É difícil encontrar, né? Tem muito palmeirense no Rio de Janeiro. Mas ele sente falta um pouco daquela zoação com o rival que é vizinho, né? E aqui com os rivais do Rio, a gente tem dentro do que é possível, né? Tirando a selvageria à parte, mas em geral a convivência é da zoeira sem tanta violência assim. Claro, tem briga de torcida, óbvio que tem briga de torcida, né? Dos desorganizados lá, vamos dizer assim, mas em geral a convivência do torcedor comum é muito mais harmônica, né? Eu só não consigo, talvez na relação com o palmeirense, e aí a gente fez um jogo em São Paulo, o Flamengo entre no espectro da torcida que não deve nem passar perto, não deve nem conviver junto no mesmo ambiente, né? Tá um pouco. Eu tenho muitos amigos flamenguistas que já foram no Allianz Parque como visitantes e falam que assim é desesperador. Assim, a maioria teve a experiência uma vez e falou: não vou de novo não, porque é um clima de tensão assim. É que o Braz, eu morei bastante tempo em São Paulo, né? E fui a vários jogos no antigo Parque Antártica, enfim. A questão do estádio do Palmeiras é tipo o São Januário. Tem as ruas, embora tenha uma rua maior ali, a rua onde entra a torcida do Flamengo é muito bequinho, né? Onde era o acesso de visitantes, é muito bequinho. E isso transforma o clima em um clima mais pesado do que, por exemplo... Bom, no Morumbi não, porque a torcida não
não tem essa. Tem uma amizade ali entre as torcidas e tal. Mas mesmo do que no estádio do Corinthians, por exemplo, que é uma zona mais aberta, um outro tipo de acesso, além da rivalidade de fato entre as duas torcidas. Recado aqui pro Bruno Braz, do Futepapo. Braz, bem-vindo a Lima. Já comprei uma dúzia de laranja Lima pra gente tomar o suco de laranja aí, quando você estiver em Lima, fazendo jus aí a espécie da laranja. O convite Você aí do... gosta desses trocadilhos, piadas com trocadilhos. Arroba Futepapo. É isso aí. Lembrando que eu vou estar trabalhando, então tem que ser suco de laranja só mesmo. Suco de laranja, é isso aí. Tem que passar no antidoping, essas coisas. O Peter lembrando aqui, repararam que a lista não tem zagueiros reserva? Reparamos, inclusive já falamos aqui, quem sabe pode ser um Alexandro como emergência pulgar aí, nesse preço jogo contra o Atlético Mineiro. E a pergunta que não quer calar, pergunta que está nas orações de todo rubro-negro aí nessa semana. Gente, o Pedro vai jogar? Já dá para cravar que não vai, né? Ou não? Ou é jogo eu acho que também do Flamengo? Eu acho que independente do que assim, da questão clínica, ele vai para Lima. Eu acho que o Flamengo vai soltar a lista de relacionados para Lima e vai estar lá o nomezinho dele, Pedro. Agora, daí a vestir, calçar a chuteira e ir para campo são outros 500. Olha, se o Pedro jogar, vai ser uma coisa tipo... Você lembra quando o Filipão botou o Arce de gesso antes do jogo? Agora eu não lembro qual foi o jogo, que era para enganar o outro time. Seria uma coisa parecida, entendeu? De um truque que... Ou deixa ele no banco, né? Relaciona, bota o uniforme, deixa ele no banco só para ficar ali. De que ele não tem condição, e aí de que de repente ele aparecer... Sempre que o Flamengo deixou essa porta aberta, né? Sempre quando o Felipe é perguntado, ele fala assim, dá uma desconversada, mas dá a entender que tá fora, mas não crava que tá fora, né? Mas eu acho que por todos os dados físicos não me parece provável. Se acontecer, é porque talvez tenha uma informação que estrategicamente o Flamengo esteja segurando para a final. Ô Igor e Rodrigo, tem uma história que pode acontecer que é muito bonita. Trata-se de um jogador que muito provável, 99% de chance de nem entrar no campo, mas que se for relacionado para Lima, é uma história muito bonita, que é o goleiro Diogo Alves, né, um dos sobreviventes do incêndio no Ninho, que foi em 2019, né, no título de 2019 em Lima. Ele passou uma situação muito difícil e agora tem tudo para estar lá vivendo uma outra final de Libertadores pelo Flamengo em Lima, dessa vez lá no grupo, né? Então seria uma história fantástica assim, desse menino. Ele está relacionado para o jogo de amanhã, está nessa lista do jogo contra o Atlético Mineiro, então tudo indica que ele vai para Lima também. Seria fantástica essa história. Pois é. Isso é interessante. Não, fala. Merece muito estar lá, né? Sim, sim. É Francisco Diogo, né? O nome dele, isso, né? Isso. Que virou Diogo Alves, né? Agora. Virou Diogo. Eu estava até vendo, porque eu queria confirmar que era o Francisco Diogo. Mas, assim, só dele estar lá, eu acho que já vai ser uma coisa muito legal. Concordo com o Brás, que é uma história paralela, digamos assim, da final, que o Felipe mesmo, né? Ele tendo um técnico como o Felipe que dá importância a isso, né? Muito mais do que os anteriores. Já falou várias vezes que visita lá o memorial, né? Do garoto. Então, acho que talvez ele pense nisso quando tiver que fazer o grupo. Bom, também o Francisco é o terceiro goleiro hoje, né, Brás? Inclusive está relacionado para o jogo de amanhã. Mais algumas opiniões aqui do Cuca. Acho temerário o Felipe Luiz só levar 2 zagueiros para Belo Horizonte. Eu falei, vamos ver. Mas o que é mais temerário? Escalar o João Vitor essa altura? O Pulgar ou o Alexandro, ou botar o João Vitor que estava naquela insegurança, ou outro da base que ainda nem jogou direito. Decisões e decisões. Eu acho que ele vai preservar para não queimar o moleque, né? Enfim, não queimar o filme do moleque, já foi mas podia ter botado o Cleiton, por exemplo, né? Levado o Cleiton ou levado o Iago. O Cleiton que já está dessa porta de mala pronta para ir embora, enfim, falta um mês, um pouquinho aí para acabar o contrato, já sabe que já acertou o contrato com outro clube, né? Vai para a Europa e tal, enfim. O Assis quer saber se hoje terá momento do Léo Dias. Não, hoje eu tô meio fraco nesse repertório aí. Viu que em menos de um ano o Juninho X separou da esposa. Eu confesso que eu tô off desse universo do Juninho X, vida pessoal, mas sei que já tem gente que já tá apostando no folclore, que vai ter gol do Juninho na final da Libertadores, é o tipo de coisa que pode acontecer com o Flamengo de verdade, né? Mas hoje vou ficar devendo a fofoca. O Juninho é um jogador que tem boa chance de entrar se o negócio não estiver andando, né? Porque ali o Bruno Henrique provavelmente titular,
centroavante que você tem para entrar ali e mudar de alguma forma o jogo é ele, né? Ter uma presença mais de área, eventualmente numa final que o Flamengo não esteja ganhando, é ele. Recado aqui pro Bruno Braz, o pessoal gostou do seu corte de cabelo. Hoje ele tá aí, estúdio, cabelinho pro lado, Exato. corte, camisa tá demais. Social, tá na beca. Aí, ele veio para São Paulo, ficou assim, vê se pode. Tá, faltou um coletinho. Faltou um coletinho aí, só não é na Faria Lima, é sede do UOL, mas é em outro lugar. Mas tá quase. Amigo, só para não perder o fio da meada em relação ao factual mais recente, né? O senhor Jorge Arrascaeta, o maior uruguaio vivo que atua no futebol brasileiro. É o melhor jogador brasileiro mesmo que ele não seja artilheiro? Como é que vocês estão vendo aí, diante do que aconteceu, das cenas que aconteceram no Maracanã sábado? Já está indiscutível, já resolveu, depois desse gol é isso mesmo, não tem como tirar dele, é craque do campeonato, mesmo que não seja artilheiro? Para mim, antes desse gol aí, já não tem nem discussão, cara. O melhor jogador da temporada do futebol brasileiro, né? Não só da temporada inteira. E é curioso, ele fez alguns gols assim desse jeito. Que ele tem um negócio, cara, que ele tem muito a noção do gol ali, né? Do espaço do gol ali. E, cara, ele fez, eu boto ali uns 4, 5 gols parecidos com o que ele fez agora, que ele não precisa utilizar força. Ele dá um tapa ali na bola, que ele tira o goleiro completamente. Ele fez uns 4, 5 gols assim ao longo do ano. É incrível assim a leitura que ele tem, assim. Fez muito gol assim, né? Precisa de força, né? Jeito, né? É craque. Tá te impressionando esse rapaz aí, o tal da Arrascaeta, Rodrigo? Eu concordo com o Braz, que é o que ele disse, independente do que aconteceu no fim do campeonato, independente desse jogo, ele era o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador brasileiro. E o que eu escrevi no domingo, numa coluna, era que o Arrascaeta, isso que o Braz está falando, ele parece que é aquele cara do Matrix, que ele desvendou o código do Matrix. E aí tá todo mundo correndo numa velocidade impressionante, tentando se chocar, tentando fazer... E aí ele vai fazendo as coisas, parece meio lento, mas aí ele vai cortando, passa por um, por dois, os jogadores se arrebentando na frente, e aí ele dá um toque sem fazer força para fazer o gol. Ele descobriu um código ali do futebol que ele transforma o futebol no ritmo dele. Em vez dele ter que correr alucinadamente que nem os outros, ele faz o futebol ser do jeito dele, moldá-lo como se ele fizesse o tempo ali, o jogo parar ou desacelerar para entrar no ritmo dele. E isso que eu acho que é assim, a gente olha todos os números, mas é a beleza que ele entrega para a gente nisso aí, né? Esse entendimento do jogo muito acima dos outros jogadores que dos outros 21 que estão em campo. Agora, eu queria fazer uma observação sobre um jogador que chega nessa reta final muito bem, que é o Carrascal. É um cara que demorou um pouco a engrenar no início, e ele encaixou ali no time, e ele chega no melhor momento dele, para mim, na minha opinião, para essa reta final. Mas sábado não achei não achei essas coisas, não. Não me emocionou. Não me emocionou. Foi muito bem substituído. Quem me emocionou foi o senhor Bruno Henrique e o senhor Cebolinha ali para completar o trio ofensivo. Que estão jogando melhor. Eu acho que o Carrascal também tem boas chances de ser titular. Acho que vinha num bom momento, mas nesse jogo especificamente de sábado, não achei. Inclusive, tem essa questão que estava acontecendo no primeiro tempo, né? O time tem, às vezes, dificuldade de ter um jogador que faz gol. Quando não é o Arrascaeta e o Bruno Henrique, são jogadores que concluem a gol, apareceu a chance para ele, eles metem a bola no gol, né? Os outros, Carrascal, Plata, mesmo Lino. O Luiz Araújo e o Cebolinha tem um chute de fora da área, os dois, né? Mas assim, Samuel Lino, tem vários jogadores ali que parece que tem uma dificuldade de identificar a hora de chutar. Eu tô lembrando aqui da época do Gerson, que uma vez o Bruno Henrique virou para ele lá na Supercopa e falou assim, chuta! Aí o Gerson falou assim, não dava, ele dava sim, porque tem jogador que acha que dá, então, e aí ele mete a bola no gol. Então eu acho que o Flamengo ainda tem essas questões e que o Carrascal também tem essa característica. Não é nem que ele conclua mal, mas ele é o jogador que prefere o passe. Falar nisso, é chance do Palmeiras ter o Carlos Miguel de goleiro no sábado, né? Acho que não vai dar tempo do Everton. Mas tá jogando, pegando demais, pô. Tem que ser. Se eu fosse Abel, nem pensaria, por mais que tenha o tamanho do Everton e tal, mas, pô,
Se Mas uma ele coisa tem que o Palmeiras... questões, né? O Carlos Miguel tem a saída de bola dele, não é grandes coisas, né? Os pés, né, que que você fala. Não, mas a saída de bola também para cruzamento, ele tem apresentado algumas falhas, como naquele latereio lá do Mirassol com o Reinaldo, que ele não saiu bem, apesar do tamanho dele. Então, e eu já vi outros lances que é uma questão ali do Carlos Miguel. Ele debaixo do gol, não discuto, excelente goleiro. Ótimos reflexos, pega chute de longe, pega chute de frente, já salvou alguns gols ali na cara, mas eu acho que ele tem essa questão da saída de gol. Mas aí no frigir dos ovos aí desse ataque, né? Cebolinha crescendo, Bruno Henrique bem. Vocês acham que o Flamengo já se readaptou sem Pedro? Já dá para dizer assim, já fomos piores, né? Sem Pedro. Agora estamos melhores. O Flamengo já se readaptou para jogar sem o Pedro, principalmente nesse contexto de reta final do campeonato, Bruno Henrique e tal, esses elementos que a gente citou de jogadores bem no setor ofensivo. Já dá para dizer, não, temos um time sem Pedro. Não, tem um time. Pensando. Tem um time que teve uma adaptação na posição do Bruno Henrique, que a gente já falou aqui, né? E tá rodando essa engrenagem? Já é satisfatória? Acho que tá rodando melhor do que antes, sim. Quando ele tava jogando de pivôzão mesmo, tava uma bosta, vamos falar sinceramente aqui. O Felipe deslocou ele um pouco, nem quis explicar quando foi perguntado, mas deslocou ele um pouco. Ele começou a ser um jogador que agora tá voltando à característica dele de atacar o espaço. Vi um pouco, a recuar um pouco e sair para atacar esse espaço nas costas da zaga. Não foi exatamente assim que ele fez o gol. Quer dizer, ele atacou as costas da zaga no gol contra o Red Bull, mas não foi exatamente saindo muito, né? Ele estava na posição de centroavante de fato, né? Ele só se deslocou ali. Mas eu acho que teve esse acerto, melhorou. Agora você vai me perguntar, se o Pedro tivesse em forma, ia ser um ganho para o time, sem dúvida. Ia ser melhor o time do que teremos o time no sábado. Minutinhos finais aqui da nossa live, já encaminhando para os 10 finais. Vamos esticar um pouquinho, né, meu diretor? A gente começou alguns minutinhos atrasados, aí todo mundo em pauta na rua, o outro não sei aonde, o outro não sei lá, tal. Vamos esticar para completar a nossa hora aqui certinho. Rodrigo, o que você acha da postura do Felipe em relação aos zagueiros da base? A pergunta do Rael. Os zagueiros da base, por exemplo, o Iago é capitão da base e da seleção sub-20 não tem chances. Cleiton é ótima promessa da base, não sei se concorda, e não joga. Como é que você vê o comportamento em relação ao sistema defensivo do Flamengo? Então, na pergunta do Rael, obrigado pela participação. Eu acho que ele deveria ter usado mais os garotos em outro momento da temporada. Chegou agora eles muito verdes. Esse é um ponto. O segundo ponto, ele confiou o João Vitor como sendo a quarta opção, o garoto que ele ia utilizar. Por que ele fez isso? Porque o João Vitor é considerado na base um fenômeno e o melhor saída de passe. É o que mais se adapta ao jogo do Felipe Luiz. E a gente sabe que o Felipe Luiz preza muito pelo jogo dele. Pode ser, e eu estou falando pode ser porque não foi tentado, que o Iago fosse um jogador mais pronto do que o João Vitor, apesar dele não ter essa característica, porque ele já foi capitão do Sub-20, da seleção brasileira, já jogou jogos mais pesados e fisicamente mais forte, então para confronto ali de bola alta e tal, só que você ia ter perda nessa. Aí você teria que adaptar o estilo do Felipe Luiz, coisa que ele não curte muito. Então eu acho que talvez ele poderia ter tentado mais o Iago, mas ele não tentou porque não se encaixa na característica dele. Acho que teve um erro, né, nesse sentido de não ter usado mais os garotos para saber com qual que ele poderia contar agora. Ou então, se não podia contar, contratava um jogador na última janela. Isso aí foi um erro de estratégia, a gente já falou até disso. E o Iago, ele foi um cara decisivo no título do Mundial Sub-20 contra o Barcelona, né? Ele faz aquele gol no último minuto, leva para os pênaltis e faz gol de pênalti também, né? Ele era o capitão, o cara da personalidade. Ele mandava personalidade, no time, eu citar time isso. do Sub-20, o time era dele, né? Você olhava, todo o comportamento era dele. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando aqui. Igor Siqueira, torcedor do Flamengo ou não? Descubra. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. Os palmeirenses estão bem ativos aqui na trocação danada de provocação, cheirinho pra lá, cheirinho pra cá e tal. As pessoas se ocupam, ficam ali, estão deixa eu achar. Diversão. O cara quer participar antes do jogo, senão ele fica na ansiedade. Se ele não ficar discutindo com o cara que tá disputando contra ele, vai ficar fazendo o quê? Vai ficar ansioso pensando no jogo de amanhã, no jogo de sábado. Aí fica um quebrando pau com o outro. Aí. Vocês que são velhos, Iago lembra o Moser, segundo não. O W Torcedores Calma? Torcedores calma, né?
Torcedores, calma. Deixa eu ver aqui quem mais. Vai ter tá uma loucura isso aqui hoje, né? Verde, a cor da inveja, Deivinho pra lá, Montevidéu pra cá. É o clima de Libertadores, amigos. Rossi saindo de escanteio tá esquisito também, hein? Segundo o Assis aqui lembrando. Tá esquisito? Tá mais esquisito ele dominando a bola do jeito que ele fez lá naquele jogo contra o Fluminense, filho. Isso aí tá esquisitíssimo, mas... Teve uma bola do Bragantino no primeiro tempo que sobrou uma cabeçada, né? Ela passa pela área inteira e aí o jogador do Bragantino, agora não lembro quem foi do Red Bull, dá a cabeçada para fora. Que essa passou na área. Mas teve outras que ele saiu com... Não acho que é a grande questão, né? Não. Se ele não sair fazendo embaixadinha na área, já tá... Tá tudo certo, é um grande ganho. Exato. Eu tenho me preocupado realmente com as bolas aéreas defensivas do Flamengo, mas enfim. Isso aí sim, eu acho que é uma questão, inclusive, para a final. Eu acho que o time já se defendeu melhor da bola, embora que eu acho que o Danilo fez um bom jogo no sábado e me parece que ele está crescendo. Ele das outras vezes tinha entrado e não tinha achado tão bem. Até porque o oponente, né, já tá. Apesar dele querer contestar o Rogério Ceni, mas de fato o que a gente tem visto do Palmeiras é bola para a área e reza. Olha, vão sair Léo Pereira e se o Flamengo abrir vantagem, Léo Pereira e Danilo se preparem que vão ter que sair com enxaqueca para ganhar o Talvez para equiparação ali aquele jogo contra o Racing, né, do segundo jogo de volta, enfim. Então, mas nesse jogo o time foi muito bem, né? Embora tenha permitido a conclusão final do Vieto, foi muito bem nos duelos aéreos. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. Não sei se tem alguém aí que está assistindo que vai para Lima, mas o pessoal, e que vai chegar antes do jogo de amanhã, mas o pessoal está marcando de assistir o jogo na Calle de las Pizzas. Onde? Na Calle de las Pizzas. É um lugar lá onde... Cuidado, essa rua, depois pode ter uma rua estranha, sei lá. Braz vai ter que melhorar o espanhol nessa chegada amanhã lá. A Calle de las Pizzas. O pessoal do Flamengo vai assistir o jogo amanhã lá. Então a concentração vai ser lá. Que é um ponto turístico lá de Miraflores e tal. Parabéns à família Braz. Deu o serviço completo em Miraflores? Tá, só pra gente parabenizar seu... Ele não é parente, verdade, mas é zoeiro. E o Fábio Braz foi campeão carioca master pelo América. Esqueça. Olha aí, a família Braz foi impossível nessa última semana. Esqueça tudo. Pô, esqueça tudo. Isso. A galera tá zoando aqui o endereço que você deu aqui para ver se não é aquela casa de outros parentes aqui que não deveriam. O Braz vai complicar a galera aí. Aí depois atenção, casados. Aquele setorista do Flamengo é das pizzas. É das pizzas. Atenção, casados. Eu sou casado também. Mentira dessa. Ai, senhores, vocês estão de brincadeira comigo. Deixa eu ver. O pessoal hoje está só na provocação aqui. Vamos para os finalmente aqui, já que vocês não têm mais nada para comentar aqui. Não vou olhar mais para o chat, não, amigos. Obrigado pela participação de vocês. Para a gente fechar, como é que vocês estão vendo no geral? O Flamengo chega inteiro, chega bem? É uma remenda aí sobre um apanhado sobre essa temporada. O Flamengo chega no melhor do jeito que deveria chegar para esses momentos decisivos. Como é que vocês estão vendo? Depois de tudo que se passou nessa temporada, né? Já estamos 24 de novembro, muitos jogos para trás, poucos ainda pela frente, dependendo do que vai acontecer no campeonato, e se ganhar Libertadores, Intercontinental, essas coisas, mas enfim, a melhor versão, talvez, lesões à parte, né? Mas é a melhor versão que o Flamengo poderia chegar nas mãos do Felipe Luiz para esse desfecho de temporada? Eu não acho que é a melhor versão. O Flamengo teve momentos assim que foi assim, praticamente dominante assim, nos 90 minutos das partidas, mas foi o que eu falei no de primeira. O Flamengo cumpriu o objetivo. O Felipe Luiz chega para a semana da final da Libertadores com o objetivo que ele colocou em mente, que era chegar como líder, e independente do que for acontecer nos jogos de amanhã, ele vai continuar líder do Brasileiro. E ele tinha almejado isso quando ainda não era líder. Quando era o Palmeiras o líder, ele falou: a gente quer chegar na semana da final da Libertadores como líder. Então o objetivo foi alcançado nesse sentido. E aí, Rodrigo? O melhor Flamengo que tem? Não, eu acho que o melhor momento da temporada com esse time foi o período ali do jogo contra o Inter. O Flamengo estava jogando muita bola no Brasileiro e na Libertadores.
Tava todo ajeitadinho, tudo azeitado, não tinha nada que não tivesse funcionando. Baliza 0, na frente tava fazendo gol. Eu acho que ali foi o ápice da temporada. E aí, no primeiro semestre teve alguns jogos também. Acho que o Mundial fez um Mundial bom também, apesar caiu pro Bayern, né? Hoje é talvez o melhor time da Europa aí. Mas eu acho que no segundo time o melhor momento foi esse. Tem 2 desfalques importantes, Léo Ortiz e Pedro, que são pilares técnicos. Na minha opinião, os pilares técnicos do time são os 2 zagueiros, o Jorginho, o Arrascaeta e o Pedro. Então você tem 2 jogadores a menos, né? Nesses pilares aí que a gente poderia te chamar. Mas tem uma vantagem que não tinha em Montevidéu, por exemplo. Tem os jogadores bem, chegando inteiros. Arrascaeta inteiro, que chegou em Montevidéu em 2021, estava todo o quebrado, apesar de ter feito um bom jogo. Tem os 2 zagueiros ali, Danilo e Léo Pereira, aparentemente inteiros. Pulgar está inteiro. Tem muita gente bem fisicamente. O Bruno Henrique está no melhor. A maioria dos jogadores cresceu tecnicamente, então, dos que tem disponível, eles cresceram e chega com uma boa atuação recente. Então, eu acho que no momento... claro que no momento melhor do que o Palmeiras. Então, não é o melhor momento da temporada, mas é um bom momento. Pra gente fechar aqui então, superchat, obrigado Eduardo Machado. Danilo saiu muito melhor contra o Vitor Roque do que o Ortiz. Não tem preocupação se o Ortiz não jogar. E amanhã 2-0 contra o Atlético Mineiro, né? Com a licença poética que ele fez a provocação pro Galo. É isso? Talvez, então, sim. Estourando o tempo aqui. O que vocês acham rapidinho do nosso amigo? O Danilo, ele é até um pouco mais rápido do que o Léo Ortiz, né? Ele tem um pouco mais de arranque, até por ter sido lateral, apesar de já estar com um pouco mais de idade. Ele tem um... E fisicamente, ele joga no jogo físico. Eu tendo a concordar com ele. Desculpa, eu não peguei o nome, mas eu tendo a concordar que a característica do Danilo encaixa um pouco mais com o Léo Ortiz. É que a zaga Léo Ortiz e Léo Pereira tá tão encaixada, tão bem, que eu acho que se o Léo Ortiz estivesse inteiro, seria melhor contar com ele. Exatamente. E o Ortiz, ele tem a questão ofensiva também, né? Ele é um cara que chega ali, né? Escanteio. Passe, saída de bola. O passe dele não tem igual, né? No futebol brasileiro, saída de bola. Senhoras e senhores, nosso tempo então estourou, chegou ao final. Obrigado pela sua companhia até aqui. Se você ficou até por aqui, se você assistiu algum corte da gente também nos outros canais e os outros dias do canal UOL, muito obrigado. Semana, então, continue acompanhando aí a noticiário aqui no nosso canal UOL, todas as plataformas, redes sociais, no site e tal, aqui no nosso YouTube também. Assunto não vai faltar. Bruno Braz, então, para dar o serviço, vai embarcar para Lima amanhã, mas obviamente a cobertura do jogo contra o Atlético Mineiro continua por aqui. E óbvio, né? Não preciso nem falar de sábado, que estaremos concentrados e ativos aqui. Você pode assistir pré-jogo, pós-jogo, tem programação do UOL, teremos participações aí durante a semana. Eu também, a partir de amanhã. O senhor estará por lá, né? De Lima, a partir de amanhã à noite. Amanhã à noite. Vamos ver como é que vai arrumar para assistir esse jogo. Eu tava vendo aqui VPN, esses troços aí. Vou ter que arrumar um jeito aí de ver o jogo. Vira. Mas você que não vai assistir, sempre tem o tempo real do UOL também para você acompanhar tudo sobre os placares aí das partidas. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez pela presença e companhia. Um abraço a todos. Voltaremos segunda-feira com as taças. Um abraço.